Olá, tudo bem com vocês? Aqui estou eu com o Quatro Estações, programa este que utilizo para abordar o livro dos Salmos. E hoje o salmo que eu trago é o Salmo de número 30. Este salmo é um salmo de ação de graças, uma expressão fervorosa de louvor a Deus pela recuperação de uma enfermidade muito séria, quase fatal, que atingiu o poeta sagrado e que o levara à beira da morte. A maioria dos salmos conta com alguma expressão e louvor, mas alguns são especificamente de agradecimento. Assim como este, mais de 30 salmos são classificados como de ação de graças. Os intérpretes bíblicos têm dúvida sobre se este salmo foi composto por Davi por causa do subtítulo Dedicação à Casa, pois entendem se referir ao templo que não havia ainda sido construído. Entretanto, é mais provável que a referência fosse a casa ou palácio onde o rei Davi morava, manchado pela vergonha na revolta de Absalão. Sendo esta a explicação, temos então um salmo de dupla bênção pela restauração à vida e pela restauração do reino de Davi. A vitória sobre inimigos é sempre fator de comemoração, não só de comemoração, como também de gratidão. Neste caso, o inimigo era uma provável enfermidade que, por assim dizer, quase levou o rei para um buraco, para a sepultura, se é que me entendem. Mas não podemos deixar de observar no relato de Davi que havia também inimigos pessoais que esperavam por sua morte. O rei reconhece que não tinha como expressar em palavras toda a sua gratidão pelo favor que Deus lhe conferira. Davi não só rende graças a Deus, como ao mesmo tempo convoca a todos para se unirem a ele num cântico de louvor a Deus. Era um costume próprio dele conclamar seus companheiros a louvar. A reflexão, pois sua ira dura só por um instante e o seu favor a vida inteira, seguida da célebre, da magistral frase: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria sempre vem pela manhã, nos leva a uma nova atitude e seguir lutando de não entregar os pontos. O que podemos dizer sobre a vida de Davi? Desde sua juventude até os derradeiros dias de sua vida, ele sempre passou por aflições. Por isso, poderia considerar-se uma vítima de seguidos infortúnios, mas ele considerava-se um afortunado por ter sempre a graça de Deus consigo. Por vezes, após uma vitória, achamos que não passaremos mais por circunstâncias desfavoráveis. Isto provavelmente acontece por esquecermos de nossa condição humana sujeita a instabilidades. No curso da vida, o ser humano vive num estado de constante mutabilidade, não é verdade? Nossa confiança deve estar fundamentada na palavra de Deus e não na segurança carnal, que é fruto da presunção. Os que confiam em Deus nunca devem se tornar negligentes quanto à oração. A palavra diz, pelo contrário, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, nos versículos 17 e 18. A seguir,
Davi fala sobre a necessidade constante de estar sob o olhar de Deus. Se o Senhor, por um momento, voltar o rosto para o outro lado, nosso apoio sólido deixa de existir. Abra os olhos, deixe as ilusões se dissiparem, pois sem Deus, quem somos? Davi, consciente disso, clama, implora, pede por compaixão para que sua vida seja proveitosa no louvar a Deus. Afinal, o propósito de nossa criação é o de adorar a Deus. A maior razão de nossa existência é a adoração a Deus. Confira lá em Romanos, capítulo 11, no versículo 36. Davi conclui o salmo da mesma forma com a qual começou, com ação de graças, no demonstrar sua gratidão por Deus, ter transformado o seu pranto em grande alegria. O rei se desfaz das roupas da tristeza e se veste com as roupas da felicidade para celebrar louvores ao nosso Deus pelo resto de sua vida. A lição principal é a de que o Senhor pode curar tanto enfermidades físicas quanto curar enfermidades espirituais, sempre de acordo com sua vontade e ao seu tempo. Deus é aquele que cura e que nos traz grande consolo. Se por um acaso você estiver passando por momentos de angústia, relembre sempre da máxima do versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Vejo vocês na próxima estação.